Boa tarde, alunos dos oitavos anos. Aqui é o professor Fábio Queiroz de Matemática. Nas duas aulas de ontem, nós falamos sobre o sistema de equações polinomiais do primeiro grau com duas incógnitas. Então, nós falamos o conceito e nós fizemos algumas atividades nas nossas duas aulas online de ontem. Hoje, eu vou rever um pouquinho esse conceito e vou tirar algumas dúvidas de vocês sobre esse conteúdo. Então, lembrando, né, que o conteúdo dessa quinzena, do dia 7 ao dia 11 de junho, é sobre o sistema de equações polinomiais de primeiro grau com duas incógnitas. Então, vamos rever o conceito sobre ele? Então, para encontrar uma equação de primeiro grau com duas incógnitas, por exemplo, nós temos que ter duas variáveis. Por exemplo, x e y, a e b, c e d, x e z, e assim por diante. Nesse caso aqui, nós temos duas variáveis, que é x e y. Então, nesse caso, nós temos 4x mais 3y igual a zero, aonde eu não sei o valor de x e também não sei o valor de y. Então, nesse caso, nós vamos precisar ter duas equações. Quando nós temos duas ou mais equações, nós formamos o sistema de equações polinomiais. Nesse caso, você precisa encontrar x e y, relacionar uma equação com a outra, tendo as duas incógnitas. Para fazermos isso, nós temos dois métodos para fazermos. Métodos da substituição e método da adição. Qualquer um sistema de equação, eu posso usar um dos dois métodos. Então, para fazermos isso, nós temos que analisar qual é a melhor forma e a forma mais simples. Quando nós usamos uma equação de primeiro grau com duas incógnitas, como eu falei no início, ele tem que ter duas equações de primeiro grau. Ou seja, o que é uma equação de primeiro grau? Aonde as minhas letras, que são as minhas incógnitas, as minhas variáveis, eles são elevados a 1. Ou seja, em cima do x, em cima do y, ou em cima de qualquer letra, ela não é elevado o expoente acima de 1. Ou seja, 2, 3, assim por diante. Então, nesse caso, o x mais y é igual a 20. Então, vocês estão vendo que na minha primeira equação, tanto o x quanto o y, ele não tem nenhum número elevado. E o 3x mais 4y igual a 72. Também as minhas variáveis, minhas incógnitas, elas não têm nenhum expoente. Nesse caso, eu preciso encontrar o pardenado. O que seria o pardenado? O valor de x e o valor de y. Lembrando que o que é uma equação de primeiro grau? Uma equação geral. Ele é o equilíbrio, ou seja, o x mais y, ele tem que dar 20. 3x mais 4y, ele tem que dar 72. Então, x mais y, ele não pode ser 15, não pode ser 18, não pode ser 19, não pode ser 21. Ele tem que ser 20. Então, ele é uma balança, onde os dois lados têm que ter a mesma medida. Tanto para essa equação, que é a primeira, como para a segunda. Como eu disse no início, nós temos dois métodos, a substituição e da adição. Professor, mas como é que eu vou saber qual que é a melhor forma? De acordo com as suas duas equações. Para mim fazermos da substituição, o que eu preciso analisar? A melhor forma é não ter fração. Ok? Por quê? Se eu tenho uma equação com fração, eu vou ter que multiplicar e dividir todos os números daquela equação. Então, eu tenho que estar analisando esse fator. No caso aqui, x mais y igual a 20, o x é uma coisa de valer 1. 1x. O x é a mesma coisa. Y ou 1y é a mesma coisa. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter a minha primeira equação e vou ter a minha segunda equação. O que acontece? Se eu fazer a minha segunda equação primeiro, se eu pôr o 4y do lado de 72, então eu vou ter 3x igual 72. O 4x está positivo, vai para lá, vai depois da igualdade, se torna negativo. Então, eu vou ter 3x
igual 72 menos 4x. O 3x que está multiplicando vai passar dividindo. Então, eu vou ter o quê? X igual 72 menos 4y dividido por 3. Ou seja, eu vou ter uma fração, eu vou ter uma divisão. Então, nesse caso, ele se torna um pouquinho mais complicado, porque eu posso ter esse risco de errar. Deixa eu só mostrar para vocês, no Paint, esse formato. Aí, ó, tem aqui. Deixa eu voltar lá na tela. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Ó, eu vou printar essa tela. Ó, essa é a atividade em questão. Olha para vocês verem. Se eu fazer com essa de baixo, como é que vai ficar? 3x mais 4y igual a 72. O que vai acontecer? Eu vou passar o 4y para lá. Então, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou ficar 3x igual 72. O 4y está positivo, vai passar para lá, depois da igualdade, negativo. Menos 4y. Então, eu vou ter 3x igual a 72 menos 4y. Aí, o que acontece? O 3 que está multiplicando x vai passar a ser dividindo. Então, eu vou ter x igual a 72 menos 4y sobre 3. Isso usando a equação 2. Se eu usar a equação 1, ele vai ficar x mais y igual a 20. Eu não falei no início para vocês que o x e um x é a mesma coisa? Y ou um y é a mesma coisa? O que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz na segunda equação. Vou passar o y para lá. Então, vai ficar como? X igual 20. O x está positivo, passa para lá, negativo. Então, eu vou ter x igual 20 menos y. Então, vocês perceberam que essa segunda aqui, ela ficou mais fácil de calcular. Ó, ela ficou mais fácil de calcular que essa segunda aqui. Por isso que eu falo que quando você for resolver uma equação, você tem que analisar qual a forma mais fácil. Esse aqui é o método da substituição. Então, essa é uma forma que está fazendo ela. Então, o que acontece? Aqui, eu percebi que a primeira é mais fácil de resolver. Então, o que eu vou fazer, então? Vou apagar essa aqui. Então, vou utilizar o primeiro método. Então, eu sei que x mais 20 é igual a 20 menos y. Então, eu vou pegar 3x mais 4y igual a 20. Eu vou fazer diferente aqui, porque é mais fácil. Quer ver? Então, vou usar 3x mais 4y igual a 72. É a segunda equação. O que eu vou fazer? Aonde tiver x, eu vou substituir por 20 menos y. Então, vou ter 3
vou abrir parênteses, eu tenho dois valores, 20 menos y igual a 72. 3 vezes 20, 60. O 3 é positivo e o y negativo. Mais com menos, menos. Menos 3y igual a 72. Menos 3y, que está no lugar certo, né? Igual a 72, que está no lugar correto. O 60, que está positivo, ele vai passar para depois da igualdade, negativo. Aqui, menos 60. Lembrando, pessoal, que eu esqueci de copiar um número. Esqueci de copiar o 4y. Então, mais 4y. Então, aqui, mais 4y. Tá vendo, pessoal? Um erro. O que acontece? Então, aqui eu vou ter aqui, ó. Se eu tenho menos 3y e tenho mais 4x, 4y, 4 menos 3, 1. Ou simplesmente y. Então, eu vou ter 4 menos 3, 1, y. Ou simplesmente y. 72, o 60 positivo vai vir para cá negativo. Então, eu vou ter y igual 72 menos 60, 12. Então, eu já sei que o valor de y é 12. Lembrando que isso tudo é um método da substituição. Ó, eu não falei que o x é igual a 20 menos y? Então, eu vou fazer o que então? X igual a 20. Quanto que vale meu y? 12. Então, menos 12. X é igual a 20 menos 12, 8. Então, a solução é igual a 8 e 12. Primeiro é o x, depois é o y. Professor, mas como é que eu vou saber se está certo? X vale 8. Y vale 12. 8 mais 12, 20. 20 é igual a 20, correto. 3 vezes 8, 24. Mais 4 vezes 12, 48. 24 mais 48, 72. 72 é igual a 32, correto. Ou seja, a equação está certa. Então, meu par ordenado é 8 e 12. Então, lembrando que esse é o método da substituição. Temos o método da adição. Então, eu vou apagar aqui para vocês visualizarem. Nesse caso aqui, eu vou apagar também esse 1 aqui, que aí já não me serve mais. O que acontece? Eu tenho que anular uma das incógnitas, ou x ou y. Lembrando que x mais y, os dois são positivos, 3x mais 4y também são positivos. Ou seja, eu vou ter que fazer uma operação inversa de algum dos números. Ou seja, ou do x ou do y. Nesse caso, qual que é mais fácil? O x chegar a 3 ou o y chegar a 4? Com certeza, o x chega a 3. Então, de 1 a 3, falta 2. E do 1 ao 4, falta 3. Então, é mais fácil eu anular primeiro o x. Para mim fazer isso, se eu multiplicar aqui por 3, x vezes 3, 3x. Só que eu vou ter dois números positivos. Então, vai ser 3x positivo e 3x positivo. Nesse caso, não tem como eu anular o x. Para me anular, eu vou ter que multiplicar o x por menos 3. Como é que vai ficar? X vezes menos 3, menos 3x. Mais com menos, menos.
y vezes menos 3, menos 3y. 20 vezes 3, 60. Mais com menos, menos 60. Então, o x mais y igual a 20 virou menos 3x, menos 3y, igual a menos 60. A segunda, eu vou manter 3x mais 4y igual a 72. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer aqui, pessoal, agora? Ó, eu vou até mudar de cor aqui. 3x menos 3x, 0. Então, cortei. 4y menos 3y, y. 72 menos 60, 12. Então, já achei o valor do y. Aí, agora, eu vou pegar qualquer uma das duas. Para facilitar, eu vou pegar mais fácil. Qual que é mais fácil? X mais y igual a 20. Quanto vale meu y? 12. X mais y, que vale 12, igual a 20. Opa! Só escrever no pente é complicado. X igual 20. O 12 está positivo, vai vir para cá, negativo. X é igual 20 menos 12, 8. Então, o par ordenado é igual 8 e 12, igual nós tínhamos feito na questão anterior. Então, esse aqui é o método da adição. O primeiro nós fizemos é da substituição. Espero que tenha gostado, que conseguiu assimilar melhor esse conteúdo. Lembrando que é o seu conteúdo do dia 7 ao dia 11. E amanhã, na nossa aula ao vivo, nós vamos continuar com as atividades e vamos também começar a fazer a correção da lista de exercícios. Obrigado, uma boa tarde a todos e até a nossa aula de amanhã.